boa tarde. Estamos começando o primeiro programa do Rádio Web Filosofia, dos alunos de Filosofia da PUC de Curitiba, PUC Paraná. E esse ano é o nosso segundo ano, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho aqui inicialmente com os colegas, o Emanuel Farias Pereira, né? O Abel Ribeiro dos Santos, o Flávio Oliveira e o Henrique Rosguilera. É que a letra dele que não estava fácil. Era para ajudar, acabou acontecendo que eu não queria. Que eu não lembrar direito, mas tudo bem, a gente tem que passar por cima dos buracos da estrada também. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, especialmente com o Flávio, a respeito né, o Emanuel também participou, o Henrique está chegando agora, né, nossos 3 acadêmicos que estão aqui hoje. O professor Abel participou conosco num único programa no ano passado e vai participar agora como membro efetivo da nossa congregação. E queria conversar com vocês o que vocês acharam dos nossos programas do ano passado, né? Não, eu acho que até é legal começar com o Flávio mesmo, que o Flávio nos acompanhou desde o primeiro programa, né? Então nós estamos aqui sem o Johnny hoje, o Johnny Gilmeu Kids, que ele infelizmente está com um compromisso que não pôde participar. Talvez chegue mais algumas pessoas, mas das pessoas que começaram, né, no primeiro programa fomos nós dois, né? Fora o Johnny. Isso. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Henrique. Então, assim, para mim a evolução que eu pude ver, né, desde o primeiro programa até o último programa, inclusive todos que vieram aqui, eu tive presente, a professora Fernanda, o professor Abel, o professor Rodrigo Alvarenga. Então, para mim foi importante ver isso, porque foi um projeto pequeno, como o Johnny uma vez comentou comigo, uma vez que me encontrou no corredor, falou: olha, a gente demorou tanto para começar, e começamos tão pequeno, mas deu certo, e chegou a mais gente pôde participar, pôde trazer a contribuição, como foi o professor Rodrigo Alvarenga, por exemplo, que ele trouxe uma contribuição muito importante, muito grande, e que não estava previsto, né? A gente não tinha comentado, tal dia vamos trazer o Rodrigo Alvarenga aqui, mas a coisa cresceu e ele veio. Então agora a gente tem um novo projeto, que é um semestre inteiro, não com temas definidos para cada dia, mas a gente tem uma temática para abordar nessa temporada e com certeza vai ser bem interessante, já começando agora, e semana que vem a gente vai continuar de novo, e para mim foi extremamente gratificante. Teve um programa, a gente nem chegou provavelmente, salvo engano, a gente nem chegou a comentar direito, mas acredito que o nosso último programa foi a respeito da questão da hereditariedade, né, da herança biológica em relação ao Freud, ao Schopenhauer, né? Com o pessoal de biologia. Com o pessoal de biologia, o Rodrigo e os colegas dele, do curso de biologia. Teve uma repercussão muito grande na universidade aquele programa. Exatamente porque a gente envolveu pessoas de outro curso. Então foi uma coisa bem interessante. Só me lembrei disso, que se a gente não comentou, é uma coisa que eu acho que a gente deve retomar, mesmo com essa nossa nova temática, que eu ainda não revelarei qual é. Queria só perguntar. Abel, você chegou agora. Na verdade, a gente está só inicialmente comentando um pouquinho a respeito do semestre passado. E eu queria que, depois do Emanuel falar, você comentasse um pouquinho o que você achou daquela... Né, aquela circunstância que você, né, veio pela primeira vez e tal. Mas diga, Emanuel, o que você sentiu do nosso programa do semestre passado? Então, primeiramente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Eu queria cumprimentar todos aqui, todos presentes, o professor Eduardo, o professor Henrique, o professor Abel, e que a expectativa é grande para esse ano, né? Um ano de trabalho como ano passado, foi um ano bem interessante, a gente pôde debater vários temas discutindo com professores, até mesmo com os alunos, quando possível,
E a expectativa para esse ano é grande, até porque é uma experiência bem diferente para os alunos aqui, a oportunidade que a gente está tendo do curso de filosofia, a rádio, né? Creio que a maioria dos participantes nunca presenciaram um programa de rádio, está sendo uma experiência bem interessante. Então, hoje infelizmente, nós estamos ao vivo, em função de um problema tecnológico, mas quem estiver nos ouvindo, certamente nos ouvirá a partir de amanhã. O fato é que, pelo menos, ele está sendo gravado bonitinho aqui. Professor Abel, me conta, qual foi a sua impressão, né? Agora, né, já comentei que nós agora contaremos com a sua presença ao longo do semestre, né? Nós já discutimos um pouquinho a questão da temática na semana passada e daqui a pouco a gente vai entrar no mérito. Mas como que foi a impressão inicial sua, o contato? Foi uma experiência gratificante? Como é que foi? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Queria dizer, professor Eduardo, que foi uma imensa alegria, né? Com bastante entusiasmo eu encarei esse desafio, né? De junto ao Departamento de Filosofia, desenvolver um programa aqui na Web Rádio. E oportuna, porque na perspectiva dos direitos humanos, nós discutimos no ano passado a questão dos haitianos, que tem tudo a ver com a forma que acolhemos, né, o imigrante em nosso país. E mais, pelo país ter sido devastado por um terremoto e a diáspora, né? Após esse terremoto, ela chega em Curitiba com bastante problemas. Então, a oportunidade de discutir isso no programa foi interessante. Então, esse ano assim, a gente quer vir com bastante força, entusiasmo, como eu diz o jogador de futebol, né? Estamos determinados, etc. Mas para dizer assim... Vamos para cima. Vamos para cima. Estamos juntos. Nada de jogar na defesa, professor. E dizer que para mim vai ser um ano assim de muitas alegrias, né? Porque um 2015 cheio de desafios e aquilo que nós discutimos a semana passada, penso que vai tornar o programa mais interessante ainda, professor. Obrigado. Então, e aqui nós temos o nosso novo membro da confraria, o Henrique, né? Henrique, você está no 5º período, né, de filosofia. No último período. Então, semana passada a gente conversou, né? Todo mundo deu opiniões. O que você sentiu assim já de cara? Porque você voltou, né? Você poderia não ter voltado. Boa tarde a todos, primeiramente. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gostei bastante do diálogo que a gente teve. Eu acho que a gente montou um programa bem interessante, com temas e problemáticas bem atuais e que necessitam de debate urgente por toda a sociedade. Então, acho que é uma oportunidade muito boa que a gente possa debater e discutir e problematizar esse tipo de questão aqui. E já que você é o último que está falando, senão a gente já poderia começar a introduzir essa questão, né? Afinal de contas, né? Não é segredo, né? Uhum. O que a gente conversou a semana passada, basicamente, né? Qual é a nossa temática? Quando eu cheguei, estava ocorrendo uma discussão sobre como a gente montaria o programa, né? E, se eu bem me recordo, a gente estava discutindo de como montar um programa que envolvesse ética, né? Uhum. E a relação da ética com a política, a relação da ética com a ciência e as novas e antigas tecnologias, Uhum. O problema das instituições, né? A questão do financiamento empresarial de campanha, por exemplo. Então... É porque existem temas, já que você tocou nisso, né, que estão bem candentes, bem em estado pré-revolucionário, né? Exatamente, os temas, né? Não estou dizendo o país. Porque tem essa coisa, né? O país tem estado essas mitologias, né? Essas lendas urbanas, né? Sim. Mas aproveitando para fazer um pouco de humor com isso. Não, precisamente. A gente está numa época no país ainda mais
bem fresco, assim, de um conflito muito intenso entre diferentes partes da população e reivindicações de todo tipo. Então, eu acho que é muito pertinente discutir, estudar e analisar todo esse tipo de coisa. E o Flávio colocou uma temática também para a gente, né, que você não mencionou, que é a questão de discutir um pouco os pontos de vista espirituais, né, Sim. E até religiosos, de um modo geral, do ponto de vista da ética, né, quer dizer, a questão para ele foi em que medida que nós podemos considerar, né, a contribuição da religião e da espiritualidade de um modo geral, né, porque afinal de contas, né, desde o início da história da humanidade, uma das grandes fontes de, vamos dizer assim, de moralidade, né, na vida pública, produção de valores. A produção de valores vem através da religião mesmo, isso é indiscutível. Obviamente tem um lado positivo nisso, né, a possibilidade, digamos, de criar uma ordem moral, e existem também os desvios, os problemas, né, trazidos justamente por isso. Então, uma discussão em torno desse tema ela é urgente também, até mesmo devido ao modo como isso vem sendo tratado no país, né, com muitas vezes grandes distorções, né, vamos dizer assim, do envolvimento, né, da religião na vida pública e que tipo de sociedade que a gente quer, né? Fala um pouco, Flávio, o que você pensou ali na hora, porque né, no meio do tumulto ali, às vezes é difícil a gente se explicar direito. Então, assim, porque eu propus essa temática justamente porque a cultura, por exemplo, a nossa cultura, é sempre uma coisa que a gente cria como extensão da nossa natureza. Tipo, o professor Abel, ele é só um professor de filosofia, mas ele pega um violão e faz uma música que eu não faço. E eu posso reproduzir a música dele, posso gostar, posso não gostar, fazer um julgamento, um juízo. E a cultura é uma coisa que está em todos os lugares. E a cultura religiosa, a prática religiosa é uma atividade cultural que praticamente todo mundo pratica. Muitas pessoas praticam alguma cultura religiosa, algum segmento religioso. E, por exemplo, estamos falando de ética. Daí, independente de religião, a gente fala, bom, vamos falar sobre aborto, por exemplo. Daí uma pessoa que é de alguma religião vai dizer, não pode. Daí eu vou falar, não, tudo bem, eu sei que não pode, também não estou dizendo que pode. Mas a gente quer saber, tipo, onde que vai parar as mulheres que estão morrendo? Tipo, quando vamos evitar a morte dessas mulheres, por exemplo? O aborto vai um pouco mais além de poder ou não poder. Sim, sim. É uma questão de estar acontecendo. De saúde pública. Isso, né? Então. E discutir os pontos de vista não significa impedi-los, não significa contrariá-los, né? Não é uma significa questão que eliminá-los. E é uma questão que envolve... Estamos registrando a presença da Cíntia Coulter, né? Nossa colega do ano passado e que retorna esse ano também. Aproveite, Cíntia. Eu sei que você adora falar ao microfone, mas apenas se apresente aqui para nós, já que todos fizeram a mesma coisa. Diga pelo menos um oi para a gente, para não parecer só um fantasminha. Olá. Então, boa tarde. Me conta uma coisa, com que expectativa que você voltou? Né? O que você... Oi? É para a rádio, Então, eu achei que foi uma experiência muito... Eu esqueci a palavra. Eu aprendi muita coisa com a rádio do ano passado, então eu acho que posso continuar aprendendo muito mais. Então tá bom. Você estava aqui, não estava na semana passada, né, onde a gente discutiu a temática, né? Não. Mais perto. Então, eu vou falar mais ou menos assim o que eu anotei aqui, né? Para a gente ter uma perspectiva, né? A nossa ideia é que a gente consiga fazer até 15 programas, né, dividindo os temas da ética, né, do ponto de vista da política, né, pensando em discutir aqui talvez... É claro, veja, não é uma questão de nós temos a pretensão de resolver os problemas políticos do país, mas se as pessoas, se a sociedade civil, ela não se propõe a debater, por exemplo, a ideia de um projeto político, o que são questões importantes, né? O que não está sendo tratado pelos partidos em função da luta político-partidária,
O que deveria estar sendo incluído nessa luta político-partidária? A questão da mídia, né? O papel da mídia. Porque a mídia ela tem uma dupla face. Né? Se você controla a mídia, você está controlando um poder de informação. Agora, por outro lado, existe a questão da manipulação desse poder. Né? Então tem uma dupla face. É uma coisa que ela tem um risco de descambar para... Né, para o domínio sutil, né, da mentalidade das pessoas através de uma comunicação invasiva, né, uma comunicação que deturpe os fatos. Apresentar os fatos e lidar com eles é dever de todos, na verdade, porque isso aí preserva a própria liberdade de imprensa. Né? Então, é óbvio que quem está um tanto implicado em problemas vai tentar, né, jogar um pouco de... problematizar, vamos dizer assim, a imprensa de um jeito perverso para tentar, digamos assim, desmerecer, né, a informação. Por outro lado, existe essa questão, né, julgamento sumário, né, uma informação que não é informação, rede social, porque a rede social hoje em dia é uma espécie de imprensa, só que ela não é dominada por ninguém em particular, né, mas todas as pessoas podem influenciar, vamos dizer assim, através de uma postagem, de alguma coisa assim. Então isso aí também é uma forma fora de controle, vamos dizer assim, da própria perversão, né? Ou da ignorância, da estupidez, né? Pessoas querendo de volta uma ditadura, né? Pessoas desejando uma coisa que não é desejável, né? Um estado de coisa de controle da população, quer dizer, como se fosse por aí. Né? Ao invés de educar as pessoas, ao invés de dialogar, ao invés de chegar justamente a uma ideia de um projeto para o país, né? É mais fácil se infantilizar e tratar todo mundo como se fosse cavalo de carroça. Né? Aí tá bom. Porque tem um monte de gente que vocês vão pegar assim dos anos 60, 70 que nem viu a ditadura. Né? Nem tiveram notícia da ditadura. Mas por quê? Por causa do conformismo social, por causa de uma mentalidade de se eu estou, né, enchendo a boca de feijão, tá bom. Né? Então eu me alieno. Existe alienação de A a Z, entende? Desde o mais rico até o mais pobre. Né? Eventualmente, em qualquer classe social você vai encontrar isso. Então é uma coisa que precisa ser discutida, né? Um projeto de um ponto de vista mais maduro, que as pessoas elas encontram um certo grau de autonomia, né? Para, enfim, levar as coisas adiante. A gente tem que passar por isso. Né? A democracia, digamos assim, não é um regime perfeito. Né? Platão lá já ficou furioso no tempo dele com o que aconteceu com Sócrates e tudo mais no meio de uma democracia. Né? Uma certa democracia. A democracia brasileira é muito jovem. Né? É uma coisa iniciante. Né? Uma democracia de iniciantes. E nós também estamos numa democracia de iniciantes. Então é fácil a gente adotar uma postura antidemocrática, porque as coisas não estão dando certo eventualmente num sistema, especialmente porque o sistema político não mudou, né, da ditadura para cá. Sim. Isso que a gente tem que perceber. O modo de fazer as coisas, na verdade, antes da ditadura também já era essa política do toma lá da cá, né, essa ideia de coalizão, de conchavo, amigo dos amigos, né, que nem facção criminosa. Né? O pessoal adotando uma postura não em favor da população, mas em favor dos seus próprios acordos e dos seus próprios interesses particulares. Adotar a vida pública não para servir a vida pública e a população em geral, mas para servir a si mesmo e ao seu grupo de interesse. Na verdade, há um certo grau de legitimidade em tudo isso, né? Defender interesses, porque todos têm que defender interesses, mas daí isso tem que ser um jogo limpo. E esse é o grau de amadurecimento que a gente precisa alcançar. Né? As cartas na mesa, jogar com a verdade. Fala, professor Abel. É curioso notar que nunca na história brasileira houve tanto interesse por política. E é importante analisar um dado. Quando a CNBB dos bispos do Brasil lançou uma cartilha orientando seus fiéis em relação à corrupção, veja ainda o poder, né, da instituição de trazer a discussão dentro das paróquias a nível nacional. Né? E
quantos mitos, né, em torno da questão política, né? Política não se discute, todo político é corrupto, são todos farinhando o mesmo saco. Veja como essas questões elas vêm com muita força nesse momento e derrubando esses mitos. E a população começa a entender que política se faz no dia a dia. Auto-organização. Não é apenas a representação partidária. Porque se for só a representação partidária, estamos roubados, né? Porque a gente fica na mão dos outros, né? Exatamente. Então, quando as pessoas percebem que quem faz política é o povo, dentro de uma democracia, que no Brasil realmente é incipiente, é novo, o interesse pela democracia é nova, então, de repente, é um momento único e se faz necessário uma análise estrutural, com calma, com paciência, sem, como diz Descartes, sem precipitação, né? Evitar emitir o juízo de valor, né? Ter um ouvido mais prevenido. Será que tudo que escutamos nas redes sociais, será que tudo que postamos ou replicamos nas redes sociais é a realidade? Veja como é uma questão filosófica iminente aqui para a nossa discussão. Daí, penso que fomos felizes. Gostaríamos de saber dos ouvintes o que pensam também a respeito. Vamos ter o canal de receber as opiniões dos ouvintes, mas de pensar, fomos felizes nesse atual momento de enfocar, no primeiro momento, ética e política, porque, ao meu ver, nunca na história do país houve tamanho envolvimento por querer resolver um problema de corrupção, que já está instaurado em nosso país desde quando os colonizadores aqui chegaram com os seus tripulantes, né? Quando ninguém queria eles. O próprio modo de colonização já era corrupto, né? Já era uma... Exatamente. Né? Então, enganar os outros, né? Aqueles seres humanos que era a escória do mundo em Portugal, eles chegam com o induto de liberdade, porque tinha todo aquele mito, né? Será que existe dragões? Será que tem um abismo? Então, se morrer, já ficamos livres, né? Não, mas não morreram. E os caras vieram e, de certa forma, esse jeito de ser do brasileiro, de tudo dar-se um jeitinho, a gente percebe no dia a dia. E já é o início do português aqui também, né? Porque, veja, um país desse tamanho, com, sei lá, alguns milhares de portugueses, eles tiveram que dar um monte de jeitinho para dominar um território tão grande. Depois do Tratado de Tordesilhas, especialmente, né? As bandeiras, as entradas, né? A ideia dos índios como criaturas preguiçosas, que até hoje, isso a gente tem que falar todo dia. Até hoje está nos livros de história que os índios eram preguiçosos. Pô, impressionante. Alguém de vocês aqui quer ser escravo? Então, se você não quiser ser escravo, você é preguiçoso, né? É mais ou menos isso. Né? Só para encerrar a linha de pensamento. Pensar que um taxista, quando devolve o que não é dele, uma mala com 60 mil reais, passa a ser o herói nacional, recebe uma medalha, uma condecoração por aquilo que seria um fato o mais natural do mundo. Então, por aí você percebe como a discussão ética é necessária nesse atual momento no país. Sobre essa questão, eu acho bacana delimitar assim, que talvez não seja uma opinião muito popular, mas eu acho problemático que seja essa politização que vem ocorrendo atualmente, seja pautada primordialmente pela corrupção. Quer dizer, eu acho que a corrupção é um problema secundário no Brasil, porque não que a corrupção não seja importante ou que a gente não deva acabar com ela e punir os corruptos e assim por diante, mas existem pautas que são anteriores à corrupção, como a questão da reforma política, por exemplo. Pautas estruturais, né? Exatamente. E que não são discutidas, que não estão no foco. Como a questão da... Essas passeatas do domingo passado, elas não devem ser recusadas simplesmente porque é a classe média, porque a classe média existe também. Sim. Mas o fato de não estar presente na pauta, né, as questões estruturais, mostra que a gente está defasado, que a gente não está olhando para o lado certo.
Não, exatamente. E a corrupção nunca foi o problema de um partido. Ou o problema atual, né? Exatamente. Estou muito surpreso, temos corrupção. Como eu havia falado antes, a nossa tradição democrática é muito jovem. Eu lembro de ter visto o Marcelo Freixo, que é na minha opinião, um dos poucos grandes políticos do Brasil, falando que, se você for ver no Brasil quantos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e cumpriram até o fim do mandato, foi o Juscelino Kubitschek, o anterior, o Dutra, e depois disso o Vargas se suicidou. Sim. O Jânio Quadros. E depois disso só escondeu a vassourinha. O Fernando Henrique. Quer dizer, olha a lacuna que a gente tem aqui entre Kubitschek e Fernando Henrique. Sim. O Lula, né? O Lula cumpriu. Não, o Fernando Henrique, o Lula e agora a Dilma. Né? Só que agora a Dilma... assim, o problema... agora está um problema sério, né? Esse momento político ele não foi muito favorável, né? As eleições, a Copa do Mundo, tudo isso aí trouxe um atraso em certas decisões que agora estão... O preço que está sendo cobrado é bem elevado, bem mais elevado do que se elas tivessem sido tomadas em tempo real. O PT é um partido que atualmente está completamente fragilizado, né, por todos os lados, tanto pelas conciliações que ele teve de fazer. Abre espaço para a direita, né, esse pensamento... Pela opinião pública de uma determinada parte da massa, né, e assim por diante. E isso vai ser muito fascinante, né, pelo jeito, pelo nosso entusiasmo de conversar, né, Cíntia? Sim. Eu pego no pé dela porque ela não gosta muito de falar. Mas o nosso último tema, né, temática mais ampla, seria exatamente a ética, ciência e tecnologia, né? Porque também isso é uma coisa que está avançando e está pegando o Brasil, né, sempre na retaguarda, né? A gente sempre com uma defasagem muito grande, sempre com um problema histórico aqui, que a gente tem uma dificuldade de encaixar também um projeto educacional, né, que tenha legitimidade e que, digamos assim, ele possa ser pensado do ponto de vista do presente para o futuro, para uma construção, né, de uma base. Só que também tem uma questão que está no âmbito internacional, né, que não depende só do Brasil, que é o tipo de ciência, o tipo de tecnologia que a gente deseja. Até porque a gente está tão defasado, né, a gente pode pensar em termos de futuro, né, em termos de que tipo já que a gente pretende ter algum tipo de importância desse ponto de vista, que tipo de tecnologia que nós gostaríamos de ter, que tipo de mentalidade que a gente gostaria que imperasse numa discussão a respeito de ciência, tecnologia e educação no país. Eu acho que isso é uma discussão deliciosa, né, extremamente problemática e que a gente precisa ventilar nos meios universitários com bastante urgência, porque a gente está sendo atropelado pela história, né, para variar. O Brasil parece estar sempre 10 anos depois, né, dos fatos. A gente acorda 10 anos depois para as coisas. Então a gente precisa pensar isso, até porque aquela ideia do país com recursos inesgotáveis, etc., etc., justamente por causa do tipo de tecnologia invasiva, a mentalidade consumista que foi, né, trabalhada na cabeça das pessoas. Porque vejam, um dos grandes problemas da ditadura militar foi o incremento desse consumismo em função de uma mentalidade transmitida ali por, né, redes de televisão, que a gente não sabe quais são, né, não vou mencionar porque eu esqueci o nome, aquelas coisas assim, ninguém conhece, né? Quando você chega num consultório nunca está ligado nela, e assim por diante. E a própria reforma universitária de 1971, que foi, né, quer dizer, introduziu também uma mentalidade de tecnicista, consumista, de que nós valemos pelo que nós temos, né, não pelo que nós somos. E nós tínhamos, infelizmente, né, para nós tínhamos uma mentalidade mais voltada para o ser anteriormente a isso. Né? Não era perfeito, não era bom, né? Tinha um monte de perversão também, mas a gente poderia ter, digamos assim, vivido esses últimos 30 anos de outro jeito, né? Com outro tipo de projeto, mais humanizado. Nós, professores de filosofia, por exemplo, não tínhamos espaço nesse período.
né? Nós não podíamos discutir as questões de ética, ser e ter, por exemplo, né? Até gostaria que o professor Abel falasse um pouquinho a respeito disso, porque, né, esses são temas das nossas aulas de ética para as turmas de todos os cursos, né? Você está com matéria de ética esse semestre, professor? Sim, estou com uma turma de Ciências Sociais e hoje vou assumir a turma de Educação Física. Perfis bem diferentes, né? Perfis bem diferentes, mas eu queria chamar a atenção para a nossa não tradição em ciência e tecnologia. Pensar os modelos de universidade no Brasil, elas nunca incentivaram a pesquisa. Era um modelo napoleônico de ensino apenas. E aqueles estudantes que se destacavam com a pesquisa eram mandados para fora, né? Recebiam convites para o exterior. Então, a defasagem em ciência e tecnologia é muito grande. Tudo que temos é importado. E pensar na ditadura que aquilo que era obsoleto em outros países é que chega como novidade, como né? Aquela ideia de patrimônio no Brasil. A discussão do ser e ter, ela está sempre pautada na ética, porque quando Chaplin problematiza no filme Tempos Modernos, né? E a célebre frase dele, não sois máquina, homem é que sois, ali mesmo, já no século XIX, ele já estava dizendo para onde estava caminhando a humanidade. Essa ideia de consumo e o valor mais na técnica e na tecnologia do que propriamente na evolução humana enquanto ser. Então, o ser passa por uma crise muito grande. A humanidade, a consciência espiritual, a consciência humana, a consciência sociológica, a consciência da generosidade, da solidariedade, da alteridade, do altruísmo, foram coisas que se perderam ao longo das épocas com a ascensão do valor da técnica e da tecnologia. Eu estava, enquanto você falava, me lembrei da primeira greve que o Ford, né, da fábrica Ford, naturalmente, enfrentou. Ele simplesmente mandou a polícia em cima. Ele disse, se quiser matar, mata. Né? Então, a Revolução Industrial e esse momento da implementação dos automóveis, né, que hoje em dia a gente vê, né, nas nossas ruas esse absurdo, né, onde a gente devia ter transporte coletivo, eficiente, de qualidade, para que as pessoas pudessem ir para o seu trabalho lendo um livro, né? Está todo mundo isolado dentro de um carro, o que eticamente é um problema muito sério, porque o isolamento leva a um egoísmo, né? A uma ideia de que o outro que está lá fora é o pobre, é o pedestre não tem direito, você nem faz calçada de qualidade para o pedestre andar, isso é sintomático, com certeza, né? E desde o início lá da Revolução Industrial, a mentalidade foi essa, né? Por exemplo, os direitos dos trabalhadores, isso não interessa, porque o que interessa é o quanto eu lucro em cima dele, a mais-valia, né? Independente, né? É assim, falando isso de um modo totalmente independente do marxismo, entendeu? É claro que isso é uma análise marxista, né? Ninguém é idiota, mas isso é real, isso é a realidade, não é o Marx que inventou, ele simplesmente observou, né? Pensar o marco que coloca o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, né? Nesse mesmo aspecto, não importa quantos seres humanos estão ali fazendo greve, tranca-se e toca fogo em todas. Porque o que mais importa é o ter. E o poder, né? Quer dizer, exercer o poder sobre as massas. Né? E essas massas é que hoje em dia estão nas ruas no Brasil, né, para a gente fazer o círculo completo, e que precisa discutir o que essas massas estão fazendo na rua também. Né? Porque é importante que elas estejam nas ruas. Agora, a questão é o que elas estão discutindo e o que elas estão se propondo a fazer. Né? Mesmo a classe média, porque a classe média não pode ser desprezada. Né? É um erro colocar classe contra classe, porque classe média e pobres são todos explorados, né? e todos manipulados. O que eu acho importante notar... Desculpa. O que eu acho importante notar é que todos têm direito a ir para a rua
reivindicar o que quer, que achar necessário. Só que por trás dos movimentos existiram 4 grupos, né? E todos esses 4 grupos são mais ou menos alinhados ideologicamente, né? Desde da extrema direita, que era o grupo SOS Forças Armadas, né? Que é um grupo que pede explicitamente por intervenção militar, né? Sim. E até o Vem Pra Rua, que é um grupo que é financiado por instituições financeiras que têm interesse na privatização da Petrobras, por exemplo. Então, todos têm direito a isso, mas eu acho que é essencial que se também tome posicionamento e se combata ideias como essa da privatização da Petrobras, por exemplo. Que não fique no imaginário popular que a privatização de uma empresa nacional seria benéfica para o povo do país, como não foi o caso da Vale, que foi um crime, na minha opinião, né? É interessante, né, Henrique, porque a questão da Petrobras, né, na verdade ela deveria ser expandida, né, assim como entrou o Proálcool, que foi um programa de bastante sucesso e é algo, vamos dizer assim, que foi adotado em outros países e tudo mais, e é um tipo de fonte energética mais limpa, né, do que o petróleo. Que também, ao invés de privatizar a Petrobras, ela passasse a investir em tecnologias limpas. Com certeza. Agora manda para o setor privado que isso não vai acontecer nunca. Claro, isso não é do interesse. Porque é precisamente o setor privado, o capital, não tem interesse nenhum em investir em energias limpas, porque eles não lucram com energias limpas. Senão Enquanto o petróleo der dinheiro no mundo, vai ser usado petróleo, não interessa a tecnologia. E a gente estava conversando até no outro dia, não sei se com vocês mesmos, que são tantas conversas, mas a respeito da utilização da própria água, né, a liberação do hidrogênio da água, que é uma coisa que já existe em patentes no mundo, e misteriosamente nada nunca acontece, e os caras são considerados loucos, e etc, né, e são os maiores cientistas, maiores pesquisadores, como o Tesla, o Pantone, etc, que são, na verdade, cientistas criativos, né, e não loucos. Loucos são aqueles que querem continuar usando petróleo, né? Correto, isso é um problema paradigmático, porque isso demonstra como o capital pauta não só as nossas instituições públicas, as leis, assim por diante, mas até a forma de tecnologia que é utilizada pela gente. Então, não existe como se pensar em uma forma mais limpa de tecnologia e de assim por diante, se não houver uma forma de deixar a população mais poderosa e o interesse público, né? Exatamente. Então, na minha opinião, as pessoas que marcham dia 15 pela privatização da Petrobras, eu tenho consciência que nem todas estavam ali, tem essa pauta, tem que ter isso em mente. Se qualquer pessoa que se interesse por ecologia, quer dizer, você está marchando para quê, entende? Por exemplo, saiu um vídeo dessa marcha onde tinha uma menina que estava sendo entrevistada e a entrevistadora perguntava assim, mas o que você quer? Eu quero impeachment da Dilma, mas por que? Porque tá tudo ruim. Para pôr o Temer lá, né? Ótimo, muito vantajoso. E daí a entrevistadora perguntou, por que? Mas você é de direita ou de esquerda? Aí a menina respondeu, sou de direita, né? Dela, por quê? Daí ela, que pergunta difícil, mãe, vem cá. E ela chamou a mãe, pra mãe explicar porque ela era de direita, porque eu não sabia. Quer dizer, a questão tudo bem, você pode falar o que você quiser do governo, tem várias críticas legítimas a serem feitas, mas você tem que saber por que você tá lá. Entende? Você tem que ter uma consciência básica de saber diferenciar entre os 3 poderes, sabe? É uma coisa que falta, eu acho que a população brasileira que saiu para dia 15, pelo menos uma parte, está muito intelectualmente atrasada em questão de experiência política básica, assim, sabe? E isso, na verdade, é o tempo da ditadura que muitas pessoas querem de volta, né? Gente, a gente está chegando Queríamos fazer um monte de coisas a mais, né, Abel? Inclusive... Você mencionou outros temas relacionados à ética? Eu não lembro. Sim, nós falamos, agora só revisando. Era ética. A política, né? Okay. Projeto para o país... Né, a questão da política partidária, financiamento de campanhas, a questão da ciência e tecnologia e religião, basicamente foi o que a gente já tinha discutido, né? Essas três Mas por onde você imagina caminhar a discussão de ética e religião
Quais seriam os Então, problemas? que na verdade eu acho que quando a gente estava conversando aqui você não estava, né? Então, você estava lá do outro lado. Então, como a gente tem o programa gravado, né? Mas o básico do negócio é uma discussão que não é tanto de uma, digamos assim, discutir do ponto de vista da religião, mas da importância do fenômeno religioso e da espiritualidade de um modo geral, historicamente, para o fenômeno da ética, né? Para o fenômeno da moral e da construção da moral e da ética, né? Desse descolamento da ética da moral, vamos dizer assim, dessa reflexão a respeito. Que já há, né? Até eu estava falando numa turma ontem à noite, de psicologia, que não é que não haja na religião, na moral, uma reflexão ética, porque alguém teve que pensar alguma coisa para se propor um modelo, né? Mas acontece o grande problema, é o mesmo problema da alienação política, né? Que as pessoas elas têm que, independente das suas bases, independente daqueles pensamentos sem pensador, né? Que ficam nas cabeças, independente disso, elas têm que refletir a respeito do fenômeno e por que elas pensam as coisas, por que elas, enfim, acreditam no que elas acreditam. E se isso se sustenta após um exame, né? Que isso é o fenômeno ético mesmo, né? Se você examina a coisa se sustenta, né? Se você examina com argumentos, a coisa se sustenta, e se sustenta, aí você está reforçado no seu argumento. Senão, é melhor procurar outra coisa, né? E isso é um movimento mesmo da ética, né? Então, eu gostaria de... Vocês têm alguma coisa a dizer ainda? Assim, professor, quando eu mencionei essa questão, é porque estamos num país multicultural, né? E o modelo anglo-saxônico, né? A hegemonia, né? O modelo de beleza padrão, ainda faz muitas vítimas, né? É como se você não tivesse o direito de ser negro. É como se você negro, não tivesse o direito de ser diferente, índio. Você não tem o direito de dizer que é mulher e reivindicar seus direitos enquanto mulher. Você não tem direito de ser de Umbanda ou de Candomblé, porque isso não é oficializado. Então, a gente vê assim, assustadoramente, a programação televisiva massiva, maçante, massacrando estas etnias como se elas não fizessem parte do país. Por isso que o meu interesse por ética e religião seria repensar a diversidade cultural que existe no nosso país. Né? Sim. Que pela religião também vem as formas culturais interessantes, né? Muitas coisas, a gente vai inclusive aproveitando a sua presença aqui, mostrar algumas delas. Né? Por exemplo, quando se pergunta a um brasileiro qual é a sua ascendência, ele nega se for indígena, ele nega se for negro, ele vai exaltar o europeu. Ah, sou descendente de português. No meu caso, eu tenho português, indígena e negro. E toda vez que me perguntam qual a minha origem étnica, eu fico na dúvida. Mas vem primeiramente os meus ancestrais africanos e os meus ancestrais indígenas. Porque conhecendo a história, a forma que foi colonizado o país, não tenho, né, grandes razões para exaltar essa linhagem europeia no meu sangue. E pensar que quando celebrou os 500 anos do Brasil, não convidaram os índios. E aí eles foram achando que a festa era deles. E quando eles chegaram, atrapalhando a festa... É que essa festa de 500 anos não é deles mesmo. Né? É uma muito mais antiga. É a originária, né? Exatamente. Deveriam ter, no mínimo... Poxa, por que não me convidaram, né? Não sou do Brasil? Na verdade, é uma festa que tinha que começar com os asiáticos, né? Que vieram em barquinho pelo mar pela primeira vez, ou pelo Estreito de Bering, sei lá como. Não, e a outra teoria que a gente pode trazer aqui, o Carlos Moore, pesquisador jamaicano, ele coloca a Serra da Capivara como um lugar que tem já vestígios de 100 mil anos. E ele quer colocar que o africano habitou o Brasil antes do escravismo. Uma tese super interessante e eu gostaria de a gente problematizar aqui. A questão dos continentes, né? Enfim, infelizmente, né? Geralmente a gente vai aquecendo, né? E vai ficando cada vez mais interessante no fim, daí a gente tem essa dificuldade com o tempo, né? Mas
Gostaria de convidar a todos, então, para a semana que vem, já com os problemas de transmissão direta solucionados, né? Enfim, começar a nossa discussão. E a gente poderia começar por esse tema da política, já que a gente está, né, tão imerso agora nessa situação, né? Pelo menos os programas iniciais, e depois a gente vai ordenando aos pouquinhos. Pode ser? Concordam? Ok, então estamos de acordo. É uma democracia aqui. Então tá certo. Obrigado e até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito bom.